A falsa comunicação de crime tem sido alvo de operação na macro-região. O delito consiste em tirar vantagens e obter lucros por meio de registros não verdadeiros. No início do mês, a Polícia Civil desarticulou um esquema de desvio de cargas. A frequência de boletins de ocorrência registrados como roubo de produtos chamou a atenção. Segundo a polícia, pelo menos 15 BOs foram feitos, mas se tratava de comunicações falsas. O esquema teria causado um prejuízo de aproximadamente 4 milhões de reais a uma transportadora. Essa investigação começou a partir da prisão em flagrante de um motorista na cidade de Guaíra. Esse motorista, ele tentou carregar alguns materiais, alguns gêneros alimentícios em uma empresa que fabrica esses gêneros alimentícios, e o pessoal do carregamento notou, nesse momento, que esse motorista estaria com documentos falsificados, com documentos adulterados. Na verdade, quando os policiais chegaram à empresa, apuraram que esses documentos estavam todos certos, mas que o caminhão que ele utilizava estava com as placas adulteradas. Ainda segundo o delegado, o homem foi preso em flagrante em Sertãozinho e tem outros boletins de ocorrência registrados, alguns por suposto roubo de carga. Porém, durante as investigações, os policiais descobriram que, na verdade, ele teria desviado os produtos. As apurações também apontam que outros 7 motoristas no estado do Paraná praticavam a mesma conduta. O objetivo, na verdade, era obter a vantagem econômica, né? Eles desviavam essas cargas e vendiam essas cargas por valores bem abaixo do preço de mercado, causando prejuízo às empresas que eram donas dessas cargas, porque no transporte de cargas é muito comum que seja terceirizado esse transporte. Esse motorista se apresenta na empresa, faz o carregamento para levar a carga ao seu destino, só que em vez de levar a carga ao destino, ele faz a venda dessa carga por um valor abaixo do preço de mercado para um receptador e obtém essa vantagem ilícita em prejuízo da empresa. De acordo com o advogado, registrar um boletim de ocorrência com informações falsas pode se enquadrar em uma série de crimes, a depender do modus operandi. Nós temos aí alguns crimes a serem capitulados. O primeiro deles é a falsa comunicação de crime. Se essa falsa comunicação de crime desencadeia, por exemplo, na instauração de uma investigação, nós temos também a chamado crime de denunciação caluniosa. Boa parte das pessoas acham que é calúnia. Não é. A calúnia é a imputação falsa da prática de crime a alguém. A denunciação caluniosa é quando você dá a causa a uma investigação, a um processo administrativo ou judicial, sabendo que a pessoa a quem você imputa a prática do crime é inocente. Então, a pessoa ligou, pediu a instauração do inquérito policial, fez o registro via internet, além da falsa comunicação, ainda incorre também na denunciação caluniosa, sem contar crimes outros que podem ser apurados aí. Ainda segundo o advogado, as autoridades policiais devem permanecer atentas para não serem alvo de manipulação por parte da criminalidade. A criminalidade tem se revestido de fatores, tem se revestido de situações que forçosamente tem nos feito acreditar que isso tem ocorrido com uma certa recorrência, ou seja, não é um fato isolado. Nós desencadeamos já algumas investigações nesse sentido, tanto pela Delegacia de Guaíra quanto pela DIC de Barretos. Eles, estatisticamente, eles não aparecem porque eles são registrados inicialmente como roubo de carga, mas em muitas ocasiões, quando a investigação começa a se aprofundar, se percebe tão logo que esses roubos não existiram e que efetivamente há a participação do motorista num desvio de carga, numa venda dessa carga e na consequente notícia de ter sido vítima de roubo de forma falsa. Para as empresas, a checagem dos produtos, além de conhecer melhor o funcionário, são medidas essenciais para evitar golpes. É importante que as empresas que trabalhem com terceirização de fretes, né, especialmente com motoristas autônomos, que elas tomem alguns cuidados quando do carregamento dessas cargas. Conferir a documentação do motorista, se for o caso, fazer foto do motorista no momento do carregamento, fazer foto do veículo no momento do carregamento, fazer foto do documento do veículo nesse momento do carregamento, para de alguma forma, se amanhã ou depois essa carga for desviada ou for roubada, nós tenhamos indícios, nós tenhamos elementos mínimos para começar uma investigação. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Diógenes Santiago Neto, delegado da Polícia Civil, conversa agora com a gente sobre esse assunto. Doutor, seja muito bem-vindo e obrigada desde já pela disponibilidade. Agora eu quero saber quais são as consequências jurídicas para quem registra um boletim falso e com o objetivo de obter realmente vantagens. Boa tarde ao senhor.
Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos. Exatamente. A gente tem que ter em consideração o seguinte, o boletim de ocorrência ele é um documento público. Então, sempre que a gente tem aí um boletim de ocorrência falso, nós vamos falar em crime. Então, as pessoas, às vezes, que de alguma forma registram um boletim de ocorrência, elas têm que ter ciência que elas estão preenchendo um documento público naquele momento, que o que vai ser, posteriormente, vai ser validado. Então, às vezes, as pessoas falam, poxa, eu vou da minha casa fazer um boletim de ocorrência, tem a possibilidade hoje de fazer de forma eletrônica, tem a possibilidade de ir até a delegacia e fazer. Então, a gente tem uma comunicação falsa de crime, nós temos a possibilidade de uma denunciação caluniosa, se já iniciou-se um procedimento policial em cima desse boletim de ocorrência, temos a possibilidade, inclusive, de um estelionato e temos aí a falsificação de um documento público também. Então, tudo vai depender do quê? Qual foi a finalidade que a pessoa registrou esse boletim de ocorrência, se ela chegou a obter uma vantagem ilícita, se ela usou esse boletim de ocorrência em outro procedimento. Então, podemos até ter aí inclusive, uma fraude processual. Tudo vai depender do quê? Da finalidade e de que forma foi empregado esse boletim de ocorrência falsa. Doutor, e com que frequência a polícia tem se deparado aí com os casos de falsa comunicação de crime no cotidiano? Infelizmente, as pessoas até assim, com o crescimento, inclusive, da elaboração dos boletins de ocorrência online, às vezes as pessoas sentem-se, digamos assim, até um pouco mais à vontade de fazer esse boletim de ocorrência falso. Só que elas têm que entender que todo boletim de ocorrência ele é validado e feito posteriormente uma análise pela Polícia Civil. Tá? Então, infelizmente, cresceu um pouco esse número relacionado ao boletim de ocorrência falso, seja para receber questões de seguro, seja às vezes para fraudar outros procedimentos, seja às vezes para noticiar um falso furto, um falso roubo, por exemplo, de veículos, de celulares. E esses casos eles têm crescido, mas a Polícia Civil ela detém uma tecnologia. A gente tem hoje mecanismos, por exemplo, para avaliar aí um caso, por exemplo, de um falso furto de veículos. Às vezes a população, aquele indivíduo que às vezes que está devendo as parcelas do carro, não consegue vender seu carro, o carro está difícil de vender, aí ele lembra que infelizmente o seguro dele está ali por exemplo, para receber a tabela FIPE, só que a própria polícia ela já detém uma expertise para saber quando há indícios, por exemplo, de uma falsa comunicação de crime, tá? Ou até de um possível crime de estelionato. Então, já chama a atenção, por exemplo, determinados carros que não são comuns serem furtados, e sim, geralmente são roubados. Então, isso desencadeia uma investigação policial e a gente detém a tecnologia para saber, temos mecanismos policiais para saber se esse carro, se aquela história contada, narrada pela pessoa foi efetivamente verdadeira ou não. Sobre essa tecnologia, a integração com os demais órgãos de segurança, de que maneira isso pode ajudar a identificar e coibir essa prática, doutor? Hoje, por exemplo, em Ribeirão Preto, nós temos diversos radares inteligentes, nós temos outras ferramentas policiais aqui que a gente até prefere não revelar, que a gente tem como analisar o quê? A veracidade daquela informação. Será que aquela pessoa efetivamente estava lá? Às vezes a pessoa, ela noticia um furto ocorrido, por exemplo, na Zona Norte e a gente descobre que naquele momento ela não estava, por exemplo, na Zona Norte, ela estava na Zona Sul. Então, ou seja, já temos indício aí de detalhes que foram passados falsificados. Então, isso de maneira fraudulenta. Às vezes, para receber um seguro, para tentar depois o carro às vezes é vendido para um desmanche, é vendido para outro local e a polícia acaba descobrindo que não foi aí um caso de furto e sim, às vezes o que a gente chama às vezes de chave na mão. O próprio proprietário entrega esse veículo para depois noticiar o furto e a gente descobre que, na verdade, era um golpe, às vezes, ao seguro. Doutor Diógenes, agradeço muito a sua participação aqui conosco. Uma boa semana. Obrigado, boa tarde.